Os relacionamentos podem ser complicados, podem ser problemáticos para ter início. Para aqueles que possam ser tímidos ou que não têm confiança, a realidade virtual pode oferecer um meio de superar tais obstáculos. Cuidado com a palavra hurdle. Muitas vezes a gente vai ver hurdle, o obstáculo, igualzinho o obstáculo da corrida de obstáculos de um atleta olímpico, ou então a gente vai ver burden, um fardo, um peso. Imagine um primeiro encontro sem a pressão comum, do qual é removida a pressão natural. Dê um tempo para encontrar a pessoa com a qual você se ligou, mesmo que de uma maneira só avatar. E se o encontro estiver dando errado, você pode simplesmente desconectar. Pode parecer um primeiro passo impessoal towards, em direção a um relacionamento. But would logging in for a virtual meal be any different to not swiping right? Mas entrar nisso, na busca de algo virtual, pode ser diferente de não dar certo? Tal provavelmente é um estigma inicial com relação aos encontros na realidade virtual, muito originariamente associados aos encontros online. Mas os especialistas da indústria preveem que no momento certo se tornará o próximo passo na evolução do encontro, mais rápido, mais seguro e mais conveniente. Existem também, obviamente, preocupações. Poderia a capacidade de viver, de experienciar, de viver, de ter relacionamentos de sucesso sem a necessidade do contato humano levar a um maior isolamento social? Poderia o valor que colocamos nos relacionamentos humanos diminuir? O conceito dos encontros em realidade virtual ainda está no seu começo, na sua infância. E com toda esta tecnologia emergente, é difícil prever. Mas na próxima década, nós certamente veremos a huge change, uma enorme mudança, através da qual as pessoas começam, mantêm e até mesmo evitam relacionamentos. Beleza, analisamos o texto, vamos à questão. O texto aponta que muitas áreas de nossas vidas podem ser influenciadas pela realidade virtual, amorosa. Quanto às consequências desse fato, a autora acredita que o conceito de encontros românticos via realidade virtual, vamos lá. Opção A, acirrará as pressões sociais sobre as pessoas tímidas. De cara podemos afirmar que a opção é falsa. O texto diz sim que a realidade virtual pode ajudar, pode ser um caminho que facilite a superação de barreiras para pessoas que são tímidas ou que não têm confiança. Ou seja, a opção é falsa. Letra B, ela dissipará o preconceito contra os relacionamentos virtuais. Em momento nenhum o texto fala da existência de preconceitos. O texto, sim, fala que existe um estigma, alguns problemas ainda ligados à realidade virtual, aos encontros feitos em realidade virtual. Em momento nenhum é dito que a própria realidade virtual dissipará tais preconceitos. É uma contradição. Letra C. Ocasionará um maior isolamento social das pessoas. Sim, o texto fala, né, que é provável que se analisa o fato da realidade virtual poder isolar as pessoas. Isso é uma questão colocada pelo texto, mas em momento nenhum
o texto afirma que isso ocasionará. O texto diz que existem preocupações com relação a isso, mas não afirma em momento nenhum. A opção é falsa. Possibilitará relacionamentos mais rápidos e mais seguros. Não. O texto, sim, fala que a realidade virtual, muito provavelmente, se tornará o próximo passo na evolução dos encontros, que serão mais rápidos, mais seguros e mais convenientes. Mas o texto não fala em relacionamentos. O texto fala em dating, em encontros. Transformará a forma como as pessoas se relacionam. Sim, o texto afirma isso. E afirma isso em seu último parágrafo, né? Quando ele diz que o conceito da realidade virtual, do encontro via realidade virtual, ainda está no seu início, na sua infância. E com toda a tecnologia que surge, é muito difícil prever o que vai acontecer. Mas na próxima década, provavelmente, veremos aqui, uma enorme mudança em como as pessoas começam, mantêm e até mesmo evitam um relacionamento. Resposta certa, letra E.